Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 12, cujo tema vai ser qual, Rita? O joio e o trigo. Então fala pra gente sobre o joio e o trigo. Então, eu vou contar aqui com as minhas palavras sobre a parábola que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 24. Então, começa assim a parábola, né? O reino dos céus se assemelha àquela história do semeador que plantou o trigo em suas terras e foi dormir. Durante a noite, o inimigo veio e plantou o joio. E aí de manhã os servos foram olhar a plantação e falaram: Senhor, tem joio no meio do trigo. E ele disse: sim, foi um inimigo que plantou. E ele falou, os servos então perguntaram: então não queres que retiremos o joio? E ele disse: não retires, porque se retirar pode danificar o trigo. Então deixe os dois crescerem juntos e no final, na época da colheita, nós separaremos o joio, colocaremos em feixes e atearemos fogo, e o trigo irá para o celeiro. Essa é a parábola. E como é que a gente pode trazer essa parábola, né, de quem é joio, quem é trigo, para os dias de hoje? Vamos agora assim dar uma interpretação, né, na parábola, porque as parábolas são um pouquinho às vezes difíceis de entender, né? Então, primeiro de tudo, por que ele disse que não era para tirar o joio e deixar crescer os dois juntos, não é? Bom, isso era para dar oportunidade ao joio de aprender com o trigo. Ou seja, o joio e trigo somos nós, são as pessoas, né? E o joio são aqueles que ainda não vão de encontro às leis divinas, que se revoltam contra as leis divinas, que não as seguem. E o trigo é quem já está no caminho da evangelização. Pode não estar ainda, né, um perfeito evangelizado, mas ele já está no caminho do evangelho. É um seguidor dos ensinamentos de Jesus. Já é um seguidor, já está mais no caminho da lei, não é? Então, deixar o joio junto do trigo oportuniza o joio aprender com o trigo e crescer também. Até porque aparentemente são iguais, né? Pelo menos já em termos de vibração estão muito próximos, né? Sim. Então é mais fácil você se identificar com alguém mais próximo do que com um exemplo que é um pouco mais distante. Isso aí, também. E outra coisa que a gente pode tirar também dessa parábola, não basta ser trigo, porque o trigo, o que acontece com o trigo depois que colhemos? Ele vira farinha, né? E da farinha ele vai virar o quê? O pão, ou outro alimento. Então, o pão aí representa o alimento para o povo. E que alimento é esse? No caso aqui, que estamos falando sobre o Evangelho, o alimento são os ensinamentos de Jesus. Sim. Então, não basta ser o trigo, você ter esse ensinamento. Você tem que também repassar aos outros. Você tem que compartilhar esse ensinamento aos outros para poder fazer com que todos cresçam. Ou seja, isso é um multiplicador, na verdade, multiplicador do ensinamento. Isso, você tem que ter o fermento, né, para você multiplicar esse ensinamento, né, através do alimento que vai ser dado. Você já falou o que seria o joio? O joio? Falei que são... representa o joio? Eu falei que são as pessoas, os espíritos que ainda não seguem a lei de Deus, que estão contra, né, essa lei, estão caminhando de encontro à lei, eles ainda não acreditam, talvez, que o caminho, a verdade e a vida são para todos. Então a gente pode dizer que o joio é o nosso lado sombra, é a nossa busca pelo poder, é a nossa competitividade, é a nossa falta de senso de irmandade para com os demais, né? Ou seja, é tudo aquilo que nos afasta, como você falou, da lei, né? Todos esses elementos que de alguma forma representam um modo de egoísmo, uma forma de não estarmos harmonizados internamente, representa o joio. É o egoísmo, né? É a cobiça, também. É a vaidade. Isso. Todos esses elementos que não agregam valores humanos. Sim, agora, assim, trazendo para o nosso momento atual, que eu acho que é importante a gente fazer essa analogia dessa parábola do joio e do trigo com o nosso momento dessa transição planetária, você está falando dessas coisas todas que representam o joio. Nós temos fala um pouquinho da transição planetária, porque a gente já falou um pouco sobre isso na questão dos espíritos, das pessoas que não estarão em condições de permanecer no próximo momento da Terra, no próximo ciclo da Terra. Fala um pouquinho sobre isso. A parábola, de certa forma, ela vai ao encontro
da ideia da transição planetária, né? Na medida em que a separação do joio e do trigo significa que uma parcela da humanidade, uma parcela, né, do conjunto, né, dos terrenos, assimilaram os conhecimentos que nos foram transmitidos por Jesus, que é basicamente um conhecimento de amor. E esses conhecimentos que nos foram transmitidos por Jesus nos garantem a transcendência, nos garante condições de permanecermos na Terra e de trabalharmos para que a humanidade seja mais homogênea, para que a humanidade seja mais crística, né? Sim. Ao passo que aqueles que não foram capazes de assimilar esse conhecimento vão ser oportunizados em um outro lugar, em um outro mundo, né? Onde eles vão passar um ciclo que é dito que é um ciclo de 6.666 anos, para poderem apreender e vivenciar todos esses ensinamentos. Então, na verdade, a separação é como se nós admitíssemos, e realmente é, que o mundo é uma escola, né? Nós tivemos uma primeira fase. Isso. Nessa primeira fase, aqueles que são aprovados continuarão o seu aprendizado na Terra, e aqueles que não foram capazes de passar para essa segunda fase irão ter a oportunidade num outro centro educacional. Então o joio vai ser retirado e o trigo vai permanecer, certo? O joio vai ser retirado e o trigo vai permanecer. Agora, o trigo que permanecer não quer dizer também que ele já é o supra-sumo, tá, gente? É só porque às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu ainda sou tão miudinho, então eu não vou poder ficar. Não é. Existem níveis, né? Nós estamos, quem está já no caminho da evangelização, quem já está procurando seguir os ensinamentos, foi o que eu falei no início, não quer dizer que já seja o perfeito, mas já compreende que existe esse caminho e já faz esse esforço para permanecer nesse caminho e se melhorar cada vez mais, né? Então, existem níveis também do trigo, não é? Se você me permite, né? Eu entendi o que você falou, não é apenas se melhorar, porque a nossa tarefa é melhorarmos o planeta. Sim. Porque o planeta, ele tem também o seu ciclo de desenvolvimento. Então ele entra num novo nível de consciência. E é necessário que a sua população também evolua para estar em sintonia com esse planeta. Quando a gente fala, a Terra está, né, verticalizando o eixo e nós estamos nos verticalizando. Aqueles que já estão no caminho, né, da evangelização estão também se verticalizando. Ou seja, estão caminhando cada vez mais para Deus, né? Cada vez mais para a sua cosmicidade. Estão desenvolvendo os seus dotes espirituais. Isso. E para isso você precisa de um meio que seja propício. Verdade. Né? Porque se você tiver um meio onde as pessoas são muito desiguais, fica mais difícil esse caminhar. Daí você haver a necessidade de separar o joio do trigo. Isso. Quer dizer, enquanto nós permanecemos juntos, foi um período de aprendizado. Né? Então, uma vez que passou esse período, faz-se uma prova. A prova, na verdade, é o quanto, né, o nosso espírito assimilou do conhecimento. Então, se nós assimilamos, ficamos na Terra. Se não assimilamos, né, vamos para um outro mundo para ser os oportunizados. Porque Deus não impõe, né? Ele nos convida a seguir a sua lei. Então, ninguém é obrigado. Agora, quem acha que não seguir a lei é legal, então não se pode fazer nada, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Eu acho que não é nem achar, né? Eu acho que é uma questão de inconsciência, não é isso? Pode ser, Como uma a gente questão não de tem ignorância, consciência, né? de ignorância, porque todo mundo tem o seu tempo, né? Então cada um vai achar o seu tempo e é por aí. Mas o mais importante é, como você falou, é termos fé, é sabermos que Deus é justo, sabermos que existe a lei de causa e efeito, que existe, né, as reencarnações sucessivas e sempre vamos ser oportunizados, estejamos onde estivermos. Sempre. Rita, vai terminar o nosso tempo e a gente precisa correr, né? Então não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, ou seu dislike, mandar as suas sugestões e nós vamos estar aqui sempre aberto, aguardando todos os comentários. Uma ótima semana para todos vocês. Boa semana, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Tchau.